Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vai encontrando aí na sua Bíblia a passagem que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Enquanto você acha aí a passagem, faça um convite para você. Lucas 19, do 1 ao 10. Quero convidar você para no finalzinho de outubro irmos juntos numa peregrinação. Essa peregrinação ela será ali no leste da Europa, leste europeu, onde nós vamos visitar lugares lindos, maravilhosos, tão diferentes desse nosso Brasil, gente, mas tão bonitos. E a experiência da viagem não é só a natureza bela, as cidades, os lugares diferentes, os modos de vida que nós visitamos de outros povos. Não, a beleza também está na maneira como nós fazemos. Com Deus, a nossa peregrinação. Muitas pessoas com as quais nós viajamos, fomos nos tornando verdadeiramente uma família, amigos, porque podemos rezar juntos durante esses dias, conversar, não é? Você conversa, você reza, você ouve a Deus, você faz um verdadeiro retiro espiritual, descansa também, graças a Deus, dá para descansar em meio a essas viagens, mas você também faz uma experiência única, porque cada lugar que nós visitamos, sobretudo os lugares santos, eles trazem alguma coisa de diferente para dentro de nós. E um dos lugares que nós vamos visitar é o Santuário da Divina Misericórdia. Há promessas de Deus para quem visita este lugar, orando por si mesmos, orando pelas suas famílias, orando por aqueles que amam. São libertações de vícios, são graças difíceis de serem alcançadas que a pessoa alcança. É a conversão dos seus, mas sobretudo é uma experiência que transforma a vida da gente. Foi uma das peregrinações mais fortes que eu fiz na minha vida. Tanto que eu até contei que eu vi um grupo inteiro ser levado ao silêncio diante da força dessa experiência. Eu digo para você, muda a vida da gente. Então, essa peregrinação sairá no dia 21 de outubro, e voltará no dia 1º de novembro. Então, são praticamente 11 dias que nós teremos aí de peregrinação, mas que serão maravilhosos, intensos. E uma grande e feliz surpresa que eu tive foram as condições, né? Já que ela está um pouquinho mais próxima, a Obra de Maria colocou essa peregrinação, olha, de um jeito que todos aqueles que quiserem têm possibilidade de ir. Então, veja você. Entre em contato, dá uma olhadinha, quem sabe nós vamos juntos, hein? Nesses 11 dias, será uma alegria ter você conosco. 0, código da operadora 12, 3186 2055. 0, código da operadora 12, 3186 2055. É o telefone da Obra de Maria, para você ter mais informações. Lucas 19, versículos do 1 ao 10, diz assim a palavra de Deus. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor:
Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Zaqueu era chefe, gente. Zaqueu era rico, mas estava perdido. Porque a gente acredita que quem tem uma posição de destaque, quem parece que sabe o que faz, quem tem uma conta recheada, quem dispõe de muitos bens materiais, a gente corre o risco de achar que a pessoa está encontrada na vida. E não é nenhuma nem duas, são várias as vezes em que eu falei disso aqui no Sorrindo para a Vida. Não é para ficar tripudiando em cima da desgraça alheia, não é para poder mostrar algum tipo de satisfação, porque eu não tenho, com o mal que arrebentou sobre alguém. Mas muitas vezes aqui no programa eu disse isso e volto a repetir: se dinheiro desse tudo que uma pessoa precisa, rico não se matava. E tem muita gente que tem dinheiro, que tinha dinheiro e que tirou a própria vida, porque a vida estava insuportável para a pessoa. Insuportável. Não é? Zaqueu é o retrato disso. Eu até vou retomar aqui o Evangelho. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos funcionários públicos, chefe dos publicanos, chefe dos funcionários públicos. Olha, em geral, nos vários países do mundo, o funcionário público ganha bem. Aqui no Brasil também é assim. Agora você imagina, ele não somente era funcionário público, ele era o chefe. Era o chefe dos funcionários públicos. E, para que você não tenha dúvida, depois diz aqui, ó, e era muito rico. Muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia. O que um homem muito rico, um homem que era chefe, que tinha um monte de trabalho e um monte de gente sob a sua responsabilidade, estava fazendo aquela hora, correndo atrás de um pregador, se não lhe faltava nada na vida? Zaqueu estava perdido e se sentia perdido, e o que ele tinha escutado ouvir falar de Jesus fez com que valesse a pena ele deixar tudo o que ele estava fazendo e ir atrás. Ele queria ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, porque Zaqueu era baixinho, quase um anãozinho, e ele não conseguia enxergar com toda aquela gente na frente dele. Ele não estava em pé de igualdade, ele estava abaixo da média, ele estava prejudicado no meio daquele povo. E você sabe que às vezes, quando a gente é destacado por uma qualidade que a gente não gosta, a gente quer esconder aquilo, não é? Às vezes, quando você está acima do peso, quer usar uma roupa que emagrece. Às vezes, quando você é muito magro, quer usar uma roupa que te deixa um pouquinho maior, não é? Quem é baixinho põe um salto alto, não é? E assim vai. Cada um vai dando ali o seu jeito para disfarçar o que não gosta. Com Zaqueu também era assim. Só que a situação ficou de tal maneira que ele teve que admitir a pequenez dele. Porque você não tenha dúvidas de que houve muita gente que achou divertido ver aquele homem tão baixinho tendo que trepar numa árvore para conseguir ver Jesus, ainda mais sabendo quem ele era.
Então ele correu à frente, subiu uma árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. E aqui, olha, essa é uma das coisas bonitas que eu falava para você sobre a peregrinação. Essa é uma das coisas mais belas da peregrinação. É quando você tem a oportunidade de ler naquele lugar o evangelho que ali aconteceu. Eu me lembro que da primeira vez que eu fui à Terra Santa, nós fomos a Jericó. E quando você vai chegando em Jericó, tem um sicômoro ali que foi preservado, ele é grande. E dá bem para uma pessoa subir nele, ficar pendurado em um de seus galhos e enxergar longe. E nós paramos o ônibus ali ao lado daquele sicômoro. A gente desce, a gente abre esta passagem, a gente lê este evangelho em Jericó, debaixo daquele sicômoro, imaginando aquele lugar cheio, com uma multidão, e nós vivemos depois daquilo, nunca mais você lê esse evangelho da mesma forma, sabe? E foi o que aconteceu ali. Subiu a uma árvore para ver Jesus, que devia passar por ali, mas quando Jesus chegou ao lugar, Jesus olhou para cima. Jesus disse a Zaqueu. Zaqueu achou que Jesus ia passar por ali. Jesus não passa, gente, quando encontra alguém que quer estar com Ele. Jesus não passa pela nossa vida quando nós o estamos buscando. Jesus parou embaixo daquela árvore e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo entrar na tua casa. Hoje Jesus não está dizendo isso para Zaqueu. Jesus está dizendo para você: hoje eu devo ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. E ao verem isso, todos os que estavam ali começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Às vezes a gente é capaz de falar mal até de Deus, porque vai na contramão daquilo que a gente deseja. Às vezes a gente tem ciúme e tem inveja do bem que Deus faz a uma pessoa. Uma vez eu fui pregar em São Paulo, e era um curso que eu estava pregando, e uma senhora chegou bem mais cedo, porque ela já sabia que eu ia todo mês. Ela chegou bem mais cedo, porque era a última vez que eu estava indo naquela sequência. Ela, de alguma maneira, intuiu os meus horários. Quando eu desci do carro, ela já estava me esperando. E eu cheguei cedo, hein? Enquanto começava ali na Nossa Senhora do Líbano, por volta de umas 7h30, eu cheguei às 4h, ela já estava me esperando. Quando eu desci do carro, ela nem deixou eu fechar a porta. Ela disse: eu estou aqui porque eu estive na sua última pregação, sei que depois dessa você não virá mais porque vai encerrar o curso que você está dando. Eu estou aqui porque eu quero conversar com você sobre uma coisa que você disse e eu não concordo. Eu falei: tá bem, senhora. Eu falei: qual é o problema? Ela disse: você disse que Deus pode curar uma pessoa que não merece. Eu falei: sim, Ele é Deus, Ele cura quem Ele quiser. E você disse que Ele pode curar mesmo uma pessoa pecadora, que não tem muita fé. É isso mesmo? Eu falei: sim, senhora, é isso mesmo. Eu falei: não pense, senhora, que isso é uma vantagem, não. Porque a pessoa que recebe uma graça como essa é uma investida de Deus para converter essa pessoa, para acordá-la para a vida, para o amor dele. Mas ela receber isso de qualquer forma, testemunho inclusive contra ela, e fui tentando explicar, mas ela estava surda de ódio. E aí ela me maltratando mesmo. Eu falei: senhora, eu já entendi que aconteceu que alguém que a senhora não gosta foi curado. O que foi que aconteceu? Aí ela me contou. Ela: não, porque o meu marido me persegue, meu marido me põe apelidos, meu marido cria um caos quando eu tenho que ir para a igreja. Eu dependo desse homem para eu poder ir, porque eu não dirijo, é ele quem me leva.
e ele sai me pirraçando, ele atrasa para sair, às vezes vai devagarinho pelo caminho. E eu fui em Cachoeira Paulista, com esse miserável me levando, porque eu queria participar da missa lá em Cachoeira Paulista. E ele saiu tão atrasado, de propósito, e foi tão devagar, que eu cheguei lá no final da missa. E o padre resolveu expor o Santíssimo no final da missa e pedir para as pessoas rezarem diante do Santíssimo. Mas, numa certa altura, quando eu estava lá, que eu cheguei, eu disse para mim mesma, eu não saí de São Paulo para poder participar lá atrás. Eu ia sair com tempo para eu participar aqui na frente. E por causa desse homem, eu cheguei atrasado e eu vou ter que participar de fora, lá atrás. Ela falou, eu fico debaixo do padre, mas eu não vou participar lá atrás. Ela disse, ela ficou colada no palco, ela me contando. Fiquei debaixo do padre, eu e o meu marido. E eu não sei o que deu na cabeça do padre, que ele resolveu pedir para as pessoas rezarem umas pelas outras. E adivinha quem foi que rezou por mim? O marido dela. Aí eu falei, seu marido? Ela falou, foi, com raiva. Eu falei, aí ela disse, e o pior é que o bendito do padre resolveu descer e também ele rezar por alguém. E adivinha por quem que ele resolveu rezar? Eu falei, pelo seu marido. Ela disse, sim. Ela estava furiosa, gente, porque se não fosse o marido dela, o padre tinha rezado por ela e não por ele. Ali acabou para ela a missa, acabou para ela o encontro. Ficaram ali até o final da missa. Quando entraram no carro, o marido, que normalmente ia provocando, esses detalhes ela me contou, que ele ia provocando, ele ia falando mal, ele ia murmurando contra a viagem, contra o padre, contra as coisas que aconteceram. O marido estava calado. E aquele estar calado a incomodou mais do que se ele estivesse praguejando, como ele sempre fazia. E aí ela começou a cutucar. Nessa hora eu senti dó desse homem, sabe, gente? Que ela disse para mim que ela começou a cutucar ele, a dizer, ué, não vai falar mal não, não vai reclamar não, por que está calado desse jeito? Eu senti uma pena desse homem, que eu já estava com a raiva dessa mulher que você não imagina. Aí o homem vira para ela e diz assim, então, eu não devia te falar, porque você não merece e eu não quero. Mas como estamos só nós dois aqui no carro e eu preciso muito me abrir, eu vou falar para você. Quando o padre pôs a mão no meu ombro, aquela inflamação que eu tenho, aquela dor que eu tenho no meu ombro, começou a queimar. E ele disse, eu estou calado, porque agora que eu entrei no carro, que eu pus a mão no volante, eu não estou sentindo mais as dores da minha bursete. Aí a mulher virou para mim e disse assim, desde aquele dia, o desgraçado não tem mais uma dor. Aí eu olhei e pensei, ela não vai ficar para ouvir o que eu tenho para dizer. Falei, então eu tenho que ser bem rápido. Aí eu falei assim, eu já sei por que Deus curou seu marido. Aí ela parou, olhou para mim, mesmo? Eu falei, sim. Ela, e por quê? Eu falei, Deus curou seu marido porque ele, Deus, não é a senhora. A senhora é invejosa. A senhora está morrendo de ciúme do seu marido. A senhora ficou com inveja do padre ter rezado por ele e não pela senhora. Ela saiu xingando, mas xingando mesmo, palavrão e tudo mais. Mas eu fiz de propósito, a pessoa tem que pensar nessas coisas. Aí lá de longe, ela indo embora, me xingando, falou um monte de palavrão, eu fiquei inconformado, eu gritei de onde eu estava. Se a senhora não queria que ele fosse curado, por que a senhora levou ele lá? Aí ela fez um sinal obsceno para mim e disse assim, eu não levei ele lá para isso. Ela levou ele lá para ser o motorista dela, para ser o capacho dela, para fazer o que ela queria, e não para que Deus fizesse na vida dele o que Deus queria. Muitas vezes nós queremos que Deus toque em alguém, mude alguém, não é pelo bem da pessoa, mas para que a pessoa deixe de ser pesada na nossa vida e de nos incomodar. Isso é egoísmo, gente. E quando viram Jesus dizer, desce porque eu vou ficar na tua casa, o povo se contorceu de inveja do Zaqueu.
E começaram a falar contra Jesus, nem foi contra o Zaqueu. Ele vai hospedar-se em casa de pecador, de um pecador. Está aqui, ó, isso. Zaqueu pôs-se de pé e disse: Senhor, olha como o povo julgou errado. Porque nessa altura que eles julgaram Zaqueu, o Zaqueu já não era mais o homem que eles conheciam. Eles julgaram como pecador um homem que tinha acabado de ser transformado. Julgaram mal, erraram. Zaqueu disse: Senhor, a metade dos meus bens eu darei aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E aqui, olha que palavra maravilhosa, da qual nós não deveríamos abrir mão e nunca nos esquecer. Jesus vira para Zaqueu e disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, por causa de um homem. Jesus nem tinha entrado na casa dele ainda. Jesus não diz: a salvação aconteceu para você. Jesus diz: hoje a salvação aconteceu para essa casa. Que coisa maravilhosa que esse Zaqueu tenha conseguido reconhecer que estava perdido. Um homem de ponta, um homem de destaque, um chefe de muitos, extremamente rico, mas estava perdido e teve humildade para reconhecer isso. Zaqueu reconheceu que poder e dinheiro não bastavam para fazê-lo feliz. Olha, e está muito mais adiantado do que muita gente, porque ele já tinha poder e dinheiro e reconheceu que não bastavam. E tem gente que, com todas as investidas de Deus, ainda estão buscando poder e dinheiro, porque ainda estão iludidos de que isso vai fazê-los felizes. Felicidade não está nessas coisas. E olha, quem procura acha. Quem busca com determinação poder e dinheiro, consegue. Mas às vezes consegue numa altura da vida em que sacrificou a vida inteira para conseguir isso e chegar à constatação que Zaqueu chegou e que a palavra de Deus nos diz sempre. Não é nisso que está a felicidade. Conta que Zaqueu procurava por Jesus, né? Você viu aqui na passagem. Procurava vê-lo, né? Mas na verdade era Jesus quem procurava por ele. Como Jesus procura por você. Como Jesus quer entrar na sua casa, quer entrar na sua vida. Procurou e encontrou Zaqueu, porque Zaqueu se deixou encontrar por Jesus. E foi o encontro com Jesus que transformou a vida deste homem. Ali morreu o velho Zaqueu e nasceu uma criatura nova, e diz a palavra de Deus que naquela hora se manifestou o primeiro sinal. Sabe qual é a primeira característica de um novo nascimento? Alegria. Diz que Zaqueu desceu e o recebeu com alegria. A gente tem alegria quando a gente nasce de novo para Deus. A gente tem alegria quando Jesus entra na vida da gente. É uma característica, gente, das novas criaturas. Eu desconfio muito desses pregadores sisudos, carrancudos, tristes, porque não pode ser triste quem encontrou Jesus, não pode. Claro, cada um tem o seu temperamento. Tem pessoas que, por temperamento, são risonhas, espalhafatosas, de uma alegria assim transbordante. Tem outras pessoas que são mais recolhidas, que até na sua maneira de se alegrar são mais discretas, porque é próprio da sua pessoa, é a sua característica. Mas não importa qual é o temperamento que a pessoa tenha, qual a característica que lhe seja predominante, quando você encontra Jesus, você pode estar até assim, desconjuntado pelas lutas, mas tristeza não tem mais lugar na sua vida, porque a alegria toma conta. É alegre quem tem Deus, gente. É alegre. Será que existem sentimentos que acompanham esse novo nascimento, esse nascimento dessa vida nova, que fazem com que a gente perceba essa transformação na vida da pessoa? Claro que há! Claro que há! Olha, essa é uma das coisas mais lindas nos grupos de oração. Você nota quando a vida brilhou para uma pessoa.
Você nota. Eu participava de um grupo de oração no Rio de Janeiro e ajudava lá na acolhida a tia Durvalina, que é da comunidade de Aliança. E a tia Durva ficava ali sempre na porta, e isso aconteceu em 95, já tem um tempinho. Eu tinha acabado de pregar quando eu vi que uma mulher se levantou e saiu brava, sabe? E eu vi que a tia Durva cercou ela lá na porta. A mulher ia para um lado, a tia Durva entrava na frente, a mulher ia para o outro, a tia Durva entrava também. Eu falei, alguma coisa de errado aconteceu aí. Quando terminou o grupo de oração, eu falei para a tia Durva, falei, o que houve? Nossa, mas pensa numa mulher brava. Ela disse que veio aqui para rezar e que tem muitas palmas, muitos cantos, que tem muito barulho, que é uma coisa exagerada, essa alegria não é normal. E, sobretudo, está muito brava com você. Eu falei, mas eu não fiz nada. Ela falou, mas você estava ali à frente. Ela julga que isso tudo é responsabilidade sua. Estava com 20 anos, gente, na época. Aí eu falei, e a senhora fez o quê? Dei o seu número de telefone para ela, vai para casa que ela vai te ligar. Gente, essa mulher ficou comigo no telefone, me torturando, até 1h da manhã. Quando deu 1h da manhã, eu falei, não dá mais. Falei, se eu tentar falar, ela vai bater o telefone, só eu terei escutado. Falei, o que eu faço, gente, para essa mulher vir aqui? Aí eu falei, já sei. Um pouquinho já tinha pegado o jeito dela, eu falei, olha, dona fulana, foi muito bom ouvir a senhora, mas é muito fácil dizer isso por telefone, quero ver a senhora vir aqui dizer pessoalmente. Provocou, né? No outro dia ela estava lá, mas você está achando que eu não vou? Eu vou. Ela veio, ela estava lá no outro dia, mas estava soltando fogo pelas ventas. Aí eu tinha que acalmar o que eu provoquei, né? Aí recebi ela bem, levei ela para tomar um cafezinho, e aí fui conversando sobre outras coisas. No final, falei, vamos continuar nossa conversa ali na capela? Deixei essa mulher falar, gente, mas agora dela. Que vida dura, que vida difícil, foi um desabafo terrível. E numa certa altura eu perguntei para ela, a senhora aceitaria que eu rezasse pela senhora? Ela disse, como assim? A senhora vai ficar sentada, eu vou ficar de pé para rezar pela senhora. Ela, só isso? Eu falei, sim. A hora que eu fiquei de pé, eu lembrei. Eu falei, eu posso pôr a mão na senhora? Ela falou, aonde? Eu falei, ou no ombro ou na cabeça. Ela, pode colocar. Aí eu comecei a rezar por ela e percebi que ela fazia uns movimentos estranhos com o corpo. Eu falei, gente, essa mulher vai me bater. Porque ela movimentava estranho, sabe? Quando terminou a oração, ela disse para mim que ela tinha uma dor no corpo, que durante a oração desapareceu. Era uma dor que ela tratava há anos. Não tinha melhora, não tinha alívio. Talvez até por causa disso o mau humor dela, né? Mas que ali tinha sumido. E quando eu me despedi dela, ela estava lá mexendo o corpo e foi embora desse jeito, estranha, sabe? Mas pensei que eu tinha cumprido a minha missão na outra quinta-feira. Ela estava lá no grupo de oração, só que agora é diferente. Alegre, bem vestida, bonita. Quando ela veio falar comigo, não parecia a mesma pessoa amarga. Era tão diferente que parecia uma outra mulher. E se você perguntar, mas foi assim, né? Também, né, a pessoa viveu uma experiência de uma semana para outra e tudo. Não, enquanto eu estive no Rio de Janeiro, essa mulher participou, continuou frequentando o nosso grupo de oração. Foi uma mudança que Deus fez na vida dela. Naquela oração, ela precisou perdoar. Naquela oração, ela viveu uma libertação profunda. Mas eu te digo, existem sim sinais que apontam uma transformação na vida de uma pessoa. E o primeiro sinal que você percebe é o sentimento de uma alegria transbordante. Porque quando uma pessoa experimenta o Espírito de Deus, quando o ser humano experimenta o Espírito Santo, ele toma um novo fôlego. Ele se levanta das derrotas e se levanta dos medos da sua vida. Sabe o que a gente precisa? Sabe qual é o remédio mais precioso, mais caro para nós, gente? É o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para nos levantar, não de uma derrotazinha, mas o problema não é a derrota, é o espírito de derrota.
Porque a vida da gente, na escola da vida, a gente erra para acertar. Essas pequenas derrotas não são derrotas de verdade, gente. Elas são um aprendizado, a gente aprende errando, faz parte do nosso processo. O grande problema não é você errar, você falhar, você se equivocar, você tentar e não conseguir da primeira, da segunda, da terceira vez. O grande problema da nossa vida é esse espírito de derrota que baixa sobre nós, que acampa na nossa vida e nos faz desistir do que vale a pena, porque a gente acha que não vai conseguir, porque nos miramos somente a nós, porque queremos fazer coisas às vezes divinas com uma força humana. Não, é o Espírito Santo que nos levanta da derrota. É o Espírito Santo que nos levanta dos nossos medos, dos medos da vida. Levanta a cabeça e é tomado por uma alegria indescritível quem tem o Espírito Santo. Então eu gostaria de lhe dizer, você precisa do Espírito Santo na sua vida. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Porque o novo nascimento da vida, que tira a gente da violência, que tira a gente da agressão, que tira a gente da culpa, que tira a gente das faltas, dos pecados, da violação desta vida. Esse novo nascimento é acompanhado de uma libertação tal que mostra que chegou a graça de Deus para nós. E que uma vez que a graça de Deus chegou, as forças do mal, as forças da morte, que sufocavam a pessoa, vão ter que ceder. Deixa eu dizer de uma outra maneira. Se você, como Zaqueu, disser a Jesus do fundo do seu coração, que você abre não só as portas da sua casa, mas da sua vida para Ele, as forças de morte que estão lutando contra você vão ter que ceder, vão ter que abrir espaço. As forças do mal que operam contra a sua vida vão ter que abrir espaço para Jesus, porque agora chegou a hora da mudança, a hora da vida, porque o Espírito Santo nos foi dado, e nos foi dado como um abrigo, como um lugar seguro. O Espírito Santo nos foi dado como um lugar divino em que já não existe aflição. Essa foi uma das experiências que eu fiz nesse santuário da Divina Misericórdia, sabe? Nós tínhamos vindo de uma experiência muito intensa, onde a gente vê a que ponto é capaz a maldade humana. Nessa peregrinação a gente vive duas dimensões. A gente vê a que ponto o ser humano sem Deus é capaz de chegar. E quando você entra no santuário da Divina Misericórdia, ninguém precisa te falar nada. Você vê do que a misericórdia de Deus é capaz de nos libertar. E quando você entra naquele santuário, a sensação que você tem é que você entrou num refúgio, que você entrou num abrigo. É o que o Espírito Santo dá a nós em qualquer lugar em que a gente esteja. O Espírito Santo nos foi dado como um lugar divino em que já não existe aflição. Aí nós começamos a amar a vida com o amor de Deus. E experimentamos por meio do Espírito Santo que Deus é incomparavelmente superior às decepções, às mágoas, que trabalham para combater e esvaziar o nosso amor pela vida. Permita que Deus visite você nesta manhã. Permita que a salvação de Deus entre na sua casa. Põe as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Porque um dos grandes sinais da visita de Deus é a alegria. Mas o outro sinal tão forte quanto o primeiro é a paz. Paz é outra experiência do Deus do Espírito em nossos corações angustiados. Paz com Deus em Jesus. Paz com Deus em Jesus. Paz porque nós sentimos pelo Espírito Santo com que profundidade o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Paz é sossegar, mas não só. Paz é você também estar em harmonia com Deus, em concordância com Deus e consigo mesmo.
Senhor, eu quero Teu Espírito. Senhor, eu quero viver essa experiência, e muito mais do que querer, eu preciso dessa experiência. Hoje, o Zaqueu que sobe no sicômoro para te ver, Senhor Jesus, sou eu, não é outra pessoa. Hoje, quem precisa escutar da Tua boca, é preciso que eu fique contigo, sou eu, Jesus. Senhor, como eu anseio por esta palavra, dita não só sobre mim, mas sobre a minha casa. Hoje, a salvação entrou nesta casa. Hoje, a salvação aconteceu para esta casa, para esta família. Senhor, eu tomo posse. Que aconteça a Tua salvação para mim e para os meus hoje. É preciso que seja hoje, Senhor. Amém.